Olá, meu nome é Pedro e esse é o exercício da semana 8 sobre ciclos de vida. Eu escolhi o gênero Nithizeria para usar como modelo aqui. E nós vamos comparar um pouquinho a diferença, as semelhanças, né, que vão ter com briófitas, que são aos musgos, né, e também algumas diferenças que fogem um pouquinho desse exemplo clássico que a gente usa para ilustrar a produção de briófitas. Então, as duas fases, gametófito e esporófito, se mantêm as mesmas, né? A gente tem predominância do gametófito e, no caso de Nithizeria, ele tem esse aspecto achatado, taloso, né? Que é a carinha mais popular aí das hepáticas talosas, simples. E desse gametófito a gente vai ter as estruturas reprodutivas, né? Os ramos reprodutivos, que vão ser os gametângios masculinos e femininos, onde no masculino a gente vai ter os anterozoides sendo produzidos e no feminino o arquegônio. Essas plantas elas podem tanto ter os sexos separados, né, uma planta masculina e uma planta feminina, quanto uma planta que apresenta as estruturas de ambos os sexos. Esses gametas, uma vez maduros, né, a gente vai ter o anterozoide flagelado também, dependente de água, que vai se encontrar com arquegônio, promovendo a fertilização. E a partir daí a gente vai ter a formação do zigoto, a primeira célula 2M do ciclo de vida dessas plantas, e vamos continuar. Mitoticamente a gente vai ter desenvolvimento do tecido e desenvolvimento do esporófito. Aqui a gente consegue ver do ladinho aqui uma calípta, né, com a cápsula já formada dentro, e uma característica clássica, né, das hepáticas no geral, e aqui no caso consequentemente da Nithizeria, é a formação do esporófito com o alongamento da seta posterior a isso. Então a gente vai ter aqui no cantinho a calípta protegendo, né, a cápsula e o esporófito jovem, e a gente vai ter o esticamento da seta posterior a essa formação. E a gente continua o ciclo. Aqui a gente tem uma imagem esquemática do esporófito já desenvolvido, né, com a cápsula fechada. Para esse grupo e para muitas hepáticas, a cápsula se rompe em 4, liberando os esporos, né? Então aqui a gente tem o desenvolvimento mitótico do esporófito para o desenvolvimento dos tecidos, o crescimento, e em determinado ponto, próximo da maturação, a gente vai ter a divisão meiótica das células mães presentes dentro do esporângio, que vai dar origem aos esporos, né? Então a gente tem aí a formação de 4 esporos por célula mãe. Aí esses esporos já serão um N, e através da meiose, né, a gente vai ter a redução para um N desses esporos e a dispersão deles no ambiente. Nesse ambiente, encontrando as condições favoráveis, esses esporos vão desenvolver mitoticamente, desenvolvendo tecido e as estruturas, formando o gametófito. Então a gente tem assim o ciclo dessas plantas fechado. E aqui, para exemplificar a forma alternativa de reprodução que a gente encontra nas hepáticas e briófitas em geral, que é a reprodução sexuada. Esse grupo se dá por gemas, né? Então as gemas podem ser tanto marginais quanto provenientes da nervura central, ventralmente. Então a gente tem alguns exemplos, né? Aqui para a Nithizeria miliópoda, a gente vê surgindo tanto marginal quanto central. Aqui Nithizeria furcata, dá para ver as geminhas formando bem na última camada de tecido. Aqui do lado, no consanguíneo, a gente vê mesmo uma visão mais distante, né? Com um zoom não tão grande, a gente consegue ver vários brotinhos aqui formando em toda a extensão do talo. E apenas para ressaltar a diferença morfológica, que pode ter nas gemas também, aqui a gente tem Nithizeria temperata e Nithizeria violácea. É basicamente isso. Então essa foi a minha apresentação sobre o ciclo de vida. Obrigado.